Senhor venha tomar a boca dele agora. Porque Ele já está dando lugar para que o Senhor possa entrar. E a sua igreja está com os ouvidos atentos para ouvir a sua voz nesse lugar. Fala com a sua igreja, porque este povo é seu e essa igreja é tua. Nós te clamamos, te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba o diácono Leandro com as palmas. Deus promove o Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito. Saúde, amada igreja, com a santa paz do Senhor. Meus irmãos, se o culto terminasse agora, eu já tinha recebido a minha parte, eu já tinha colhido algo da parte de Deus para a minha vida. Através dos louvores, através da palavra que o presbítero trouxe, ou seja, através de todo o contexto, o nosso Deus já vem falando conosco. Desde o começo, no início, o Senhor vem falando ao meu e ao seu coração. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus vivo. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele se faz presente no meio de nós. O Senhor, antes mesmo de eu e você se preparar para vir ao culto, o Senhor aqui já estava nos esperando. A presença do Espírito Santo, ela é muito grande neste lugar. O Espírito Santo, Ele preparou este dia para mim e para você entender e ouvir um pouco mais da sua palavra. Irmãos, eu passei a semana preparando uma palavra, estudando, montando a pregação na minha mente. Ontem até o presbítero Jandismar passou lá em casa, eu falei, pastor, tem uma palavra que uma parte ela é mais, como que eu posso falar? Ela é mais de motivação. Fui para o trabalho com essa palavra no meu coração. No decorrer do dia, foi mudando todo o contexto. Até falei para o pastor, passei a semana preparando algo e em cima da hora muda. Dá um gelo, dá um frio na barriga, a responsabilidade aumenta, mas vamos ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Muitas vezes aquilo que eu preparei não vinha da parte de Deus, mas sim da minha própria vontade. Vamos lá, em 1 Samuel, capítulo de número 6. 1 Samuel, capítulo de número 6. Capítulo 6, e o seu versículo de número 7, que fala que criava e as ataram ao carro e os seus bezerros encerraram em casa e puseram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos de ouro e com as imagens das suas hemorroidas. Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho. Então as vacas se encaminharam diretamente pelo caminho de Bet-Semes e seguiram um mesmo caminho, andando e berrando, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus foram atrás delas até o termo de Bet-Semes. Os irmãos podem ficar à vontade. Meus irmãos, essa passagem, ela é uma passagem muito interessante. Mas o que tem a ver duas vacas comigo e com você? A Bíblia, nós sabemos que ela
é algo espiritual, ou seja, para entendermos o que a palavra do Senhor tem para mim e para você, nós não podemos olhar com o olhar carnal, mas sim com o olhar espiritual, porque a Bíblia, ela é inspirada pelo Santo Espírito de Deus. A Bíblia, ela foi escrita por aproximadamente 40 homens, mas 40 homens cheios do Espírito Santo de Deus, ou seja, para mim e para você entendermos aquilo que Deus quer falar conosco nesta noite, nós temos que olhar com o olhar espiritual. O que tem a ver essas vacas com os dias de hoje? A Bíblia fala que a Arca da Aliança, ela tinha sido tirada do povo de Israel, porque o povo de Israel estava em batalha. A Bíblia não fala agora que os homens de Israel estavam em pecado, mas sim que os homens que Deus separou para estar à frente, cuidando e ordenando a palavra do Senhor, estava de maneira incorreta na sua presença. Os filhos de Eli estavam em pecado dentro da casa do Senhor, e por causa deste pecado o Senhor permitiu que a Arca da Aliança, ou seja, que a presença de Deus fosse tirada do meio do seu povo. E o que acontece comigo e com você se Deus retirar a sua presença da nossa vida? A Bíblia vem me falar que a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, foi levada pelos filisteus. Os filisteus colocaram esta arca dentro do templo de Dagon. A Bíblia fala que dentro daquele templo, quando o servo, ou seja, ia limpar aquele local, quando ele chegou no primeiro dia, a estátua de Dagon estava prostrada. Ou seja, mesmo Deus tendo permitido a sua arca ser levada, mas a sua presença era grandiosa aonde aquela arca chegasse. Mas para podermos adiantar, a Bíblia vem me falar que agora os filisteus resolvem devolverem a arca aos israelitas. A Bíblia vem me falar que eles tiveram dúvida se realmente tinha sido a mão de Deus que tinha tocado sobre eles, ou se tinha sido obra do acaso, porque eles estavam sofrendo de hemorroidas. A Bíblia vem falar que agora eles tiveram uma ideia: vamos devolver. Mas vai lá, pega 2 vacas, não é 2 vacas que são acostumadas a estar com o jugo sobre as suas cabeças. Pegue 2 vacas que ainda não tenha recebido o jugo sobre si, ou seja, como que eu e você pega um animal que nunca pôs um jugo, uma carroça sobre o seu lombo, a primeira coisa que ele vai fazer, ele vai tentar destruir aquela carroça, ele vai tentar destruir aquele jugo, porque ele não tem costume de carregar nada sobre o seu pescoço. Mas quando Deus está no negócio, mesmo que o animal seja um animal veloz, mesmo que seja um animal bravo, ele vai se render à presença do nosso Deus. Aleluia! E a Bíblia vem me falar que além disso, essas 2 vacas estavam com bezerros novos. Ou seja, elas estavam amamentando os seus bezerros. E os filisteus ainda falaram: agora elas vão, mas tira os bezerros delas. Irmãos, quem conhece, sabe que o animal ele tenta proteger o seu filho a todo custo. Quem é mãe faz de tudo para proteger o seu filho, independente de seja do reino animal ou não. Ou seja, irracional ou racional. A mãe ela vai tentar proteger o seu filho com todas as suas
forças, ou seja, com toda a sua vontade, com aquilo que ela tem de melhor. Agora foi retirado desta mãe, destas duas vacas, os seus 2 filhos. A Bíblia fala que elas estavam caminhando com a arca do Senhor, berrando. Elas estavam berrando. O que significa? Quando o animal ele está berrando, ou ele está chamando outros, ou ele está berrando porque ele está com fome, ou porque ele está com alguma dor. A Bíblia vem falar que elas estavam berrando, andando, caminhando e berrando, ou seja, mugindo, como eu e você está andando. Nós estamos andando clamando, ou estamos andando reclamando na presença de Deus? Aleluia! Estamos andando, caminhando, clamando ao nosso Deus, ou estamos caminhando com reclamações? A Bíblia vem me falar que elas estavam mugindo ou berrando. Quando eu e você está andando na presença do nosso Deus, estamos clamando, porque quando elas berravam, as outras se ajuntavam. Ou seja, se eu e você estiver andando na presença do nosso Deus, clamando, pessoas irão ouvir e vão se ajuntar também a mim e a você. Mas se eu e você só estiver reclamando, ou seja, todo mundo vai se afastar de mim e de você. Glória a Deus. E qual é o posicionamento meu e o seu perante a presença do nosso Deus? A Bíblia fala, essas vacas elas renunciaram aos seus próprios filhos para fazerem aquilo que era lhe ordenado, levar a arca da aliança à presença de Deus. Ou seja, para termos a presença de Deus em nossas vidas, é necessário renúncia. É necessário renunciar. Um dos pais da fé, Agostinho, conhecido como um dos heróis da fé, ele tem uma frase da seguinte maneira: é necessário nós esvaziarmos de nós mesmos para podermos nos encher de Deus. Ou seja, nos enchermos de Cristo. Como que eu e você vai se encher de Jesus Cristo se eu e você já está cheio de si mesmo? Se a minha auto-vontade, o meu autocentrismo é maior do que Cristo, para mim não tem como eu me encher de Jesus. É necessário que a igreja ela se esvazie de si própria e deixe que Cristo encha até transbordar. A Bíblia vem falar que Cristo, ele falou para os seus discípulos: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Agora, como que eu e você, se nós estivermos com essa taça cheia, como que nós vamos receber Cristo dentro de nós, se nós já estamos cheios? Não tem como. É necessário que eu e você se esvazie, para que o Espírito Santo de Deus entre no meu e no seu coração e possa sim ele nos encher do melhor, que é a própria glória de Deus. Aleluia, Deus. Ou seja, renunciar. Renunciar à minha vontade, renunciar à sua vontade, renunciar ao meu desejo, renunciar ao seu desejo e vivermos a vontade e o desejo de Cristo. É fácil? Aparentemente não, mas se eu e você der espaço para o Espírito Santo, ele faz com que se torne fácil. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Irmãos, a renúncia é o primeiro passo para eu e você receber
algo maior da parte de Deus. Não tem como eu e você receber algo da parte de Deus sem nos renunciarmos a nós mesmos. Se falarmos que não vamos renunciar, somos hipócritas. Porque é necessário se esvaziar para depois se encher novamente. Porque nós viemos carregando cargas do passado. E enquanto essas cargas estiverem conosco, não tem como trazer algo novo de Jesus para a nossa vida. Renunciar. Essas vacas, elas nos ensinam, primeira lição, a renunciar. Segundo ponto, obediência. Duas lições importantíssimas na vida cristã: renúncia e obediência. Para renunciar é necessário obedecer. Jesus falou: quer ser meu discípulo? Tome a sua cruz, toma e vamos do jeito que você está. Não, renuncie a si próprio e venha, siga-me. É necessário eu e você renunciar. Quando nós entramos num relacionamento, quando está namorando é algo diferente. Está conhecendo a sua parceira, o seu parceiro. O relacionamento com Cristo é como se fosse o seu primeiro amor, o seu primeiro namorado, a sua primeira namorada. Você está conhecendo a Jesus, ou seja, você está conhecendo o seu noivo. Mas quem é casado sabe, quando a gente casa com alguém, muda-se um pouco. O namoro é uma coisa, o casamento é outra. Por quê? No namoro, cada um está na sua casa. Quando se casam, se torna uma só carne e vão morar no mesmo teto. E para dar certo, os dois têm que ceder. Porque você vem com uma criação diferente da sua companheira. A companheira vem com a criação diferente do seu companheiro. E é necessário que ambos renunciem algo, o outro também. Alguém tem que renunciar um pouco da sua vontade e o outro não. É necessário que os dois renunciem para que o casamento dê certo. Se não tiver renúncia, não dá certo. Se for a minha vontade apenas predominar, não vai dar certo. Assim também é no relacionamento com Cristo. É necessário que nós renunciamos para que venha dar certo o relacionamento com o nosso Deus. Se não houver renúncia, não vai ter relacionamento duradouro. Vai ser superficial. É o que está acontecendo nos dias de hoje. Existe muito crente que fala: eu sou crente, eu sou fiel, mas é um relacionamento superficial, porque não se esvaziou da sua própria vontade para viver a vontade de Cristo. E a igreja tem que ser diferente. A igreja, ela tem que renunciar à sua vontade e viver a vontade de Cristo. É esse o papel da igreja: renunciar à sua vontade e viver a vontade de Cristo. Porque agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, por que eu estou fazendo a minha vontade e não a vontade de Cristo? Como posso falar que Cristo vive em mim se não está predominando a vontade de Cristo na minha vida, mas sim a minha vontade? Aí nós entendemos duas vacas fazendo muito mais do que os cristãos no dia de hoje. Elas estavam andando sem olhar para a direita, sem olhar para a esquerda, em linha reta. E o cristão no dia de hoje, quando manda ele fazer, a primeira coisa que ele olha é para a esquerda e para a direita, mas não para aquele que está à frente, que é o consumador da fé. A Bíblia vem me falar que essas vacas tinham deixado os seus filhotes, estavam mugindo, mas não estavam reclamando.
estavam submetendo a fazer a vontade de Deus. Não tem sido tirado seus filhos, não tem sido te tirado nada, e muitas vezes não se submete a fazer a vontade do Pai, reclama, e em vez de estar andando, e está clamando, está andando e murmurando. Quando vê alguém começa a murmurar, para poder tirar a essência da palavra de Deus. Que cristãos somos eu e você? O que estamos fazendo para o Senhor é ganhando almas ou perdendo as almas que o Senhor pagou o preço altíssimo na cruz? Nós temos que ganhar almas, arrecadar almas para o Senhor, não perder as almas que o Senhor tanto amou e ama até hoje. Santo Deus de Israel. Ah, mas aquelas vacas corriam lágrima dos seus olhos. Mas elas estavam indo com um objetivo maior. Elas estavam servindo a um Senhor verdadeiro. Elas estavam servindo a um Deus que é santo. Mesmo no sofrimento, elas fizeram aquilo que foi mandado. Não tinha, e tem mais um detalhe, não tinha ninguém puxando elas não, tá? Elas foram soltas, soltaram elas com a carroça e a arca da aliança dentro. Elas foram em linha reta, elas não olharam para trás, elas persistiram. E eu e você, não tem ninguém nos segurando, mas quando o Senhor chama, nós olhamos para trás, nós renunciamos à vontade de Deus e não fazemos a nossa. É melhor, irmãos, renunciar, sabe o quê? Sabe o que eu e você tem que renunciar? A minha e a sua vontade, para vivermos o diferente da parte de Deus. Nesta noite, nós temos que tomar uma posição diferente. A Bíblia fala lá em Salmo 126, eu vou estar lendo lá rapidamente, versículo 8, da seguinte maneira: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Mas é necessário obedecer, é necessário andar sem olhar para trás, porque aquele que põe a mão no arado, ele não pode retroceder. Você pôs a mão no arado, o Senhor não se agrada daquele que retrocede. Tem colocado a mão no arado, é para andar em linha reta, é para olhar para frente. Está chorando, mas vai voltar com os molhos da alegria do Senhor. A alegria do Senhor tem que ser a minha e a sua força. A alegria do Senhor é a minha força, porque através da alegria do Senhor nós recebemos o estímulo para podermos caminhar na presença do nosso Deus. É a alegria do Senhor que tem sustentado você até o dia de hoje. Mesmo chorando, você tem semeado a boa semente. E a alegria do Senhor é quem vai te fortalecer. A mãe chora quando vê seu filho, muitas vezes doente, muitas vezes entristecido. E o quanto nosso Senhor não chora quando vê eu e você renunciando aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos.
Quanto nosso Senhor não derrama lágrimas quando eu e você não faz aquilo que Ele tem mandado. Eu tenho certeza que o nosso Deus, Ele se alegra quando eu e você obedece. Eu falei ainda pelo pastor ontem, pastor Gendismar. Pastor, já paguei tanto preço, por quando vem uma mensagem, Aleluia. eu vou até um certo ponto. O que Deus incumbiu em suas mãos? Qual foi a missão que o Senhor colocou nas suas mãos? Foi de apacentar? Apacentai. Foi de interceder? Interceda. Ah, mas o Senhor não me deu nenhuma missão, nenhuma autoridade. O Senhor não chamou ninguém para ficar de banco, não. O Senhor não chama ninguém para ficar prostrado de banco, não. O Senhor é quando Ele chama, porque Ele quer te usar de uma forma diferente. Cada um aqui tem um chamado da parte de Deus. Você já perguntou para o Senhor qual é o seu chamado e aonde é que o Senhor vai te usar? E você não fala: Senhor, onde o Senhor vai me usar? Não. Senhor, eu estou pronto para o Senhor me usar aonde o Senhor achar melhor, aonde eu for de melhor utilidade para a sua obra. A Bíblia fala lá em livro de Josué, capítulo de número 1, e o seu versículo 7 vai confirmar sobre andar sem desviar para a direita e para a esquerda. Josué capítulo 1, versículo 7 fala assim: então somente esforce-te e tende muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, e dela não desviai nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde queres que andares. Não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas permanecei olhando para a frente, permanecei no caminho. Esses animais, essas duas vacas, elas permaneceram no caminho que levava a arca da aliança até o povo de Israel. João 14,6. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus é o caminho. E como que eu e você desvio olhar para a direita e para a esquerda, se sabemos que Jesus é o caminho que leva à vitória, que Jesus é o caminho que leva à redenção? Quer ser abençoado? Quer ter uma vida abençoada? Renuncie a si mesmo, renuncie a sua vontade e andai no caminho que leva à salvação, que é Jesus Cristo. Aleluia! Não tem outro caminho que dá salvação a não ser Jesus. A Bíblia fala de duas portas, de dois caminhos. A porta estreita, o caminho é apertado, não é de qualquer maneira que adentraremos por ela. A porta larga, cabe eu e tudo aquilo que o mundo me ofereceu passa de uma vez, sem ter aperto, mas leva à condenação eterna. O caminho estreito, o caminho apertado, leva para a salvação, leva para a glória eterna, e a porta larga para a vergonha eterna. Qual escolheremos? Esses dois animais nos dão um exemplo de renúncia e de obediência. A igreja de Cristo é uma igreja obediente ao seu supremo pastor, que é Jesus.
Mas a igreja de Cristo hoje está sendo obediente ao Senhor? Não responda para mim, mas responda para si próprio. Está renunciando à sua vontade e fazendo a vontade do Senhor? Ou está, como eu falei, Cristo vive em mim, mas a minha vontade predomina e a de Jesus fica para segundo plano? Se Cristo vive em mim e em você, quem tem que predominar é a vontade do Espírito Santo de Deus. Aleluia a Deus. A igreja, ela não é divisória. Ela é uma divisória do mundo lá fora. Mas dentro da igreja do Senhor, ela não é divisória. Ela é uno, ela é união. Ela representa a união. A igreja de Cristo é uma igreja que caminha unida. Se quer vitória, é necessário que a igreja do Senhor comece a pensar num só objetivo e andar no mesmo caminho, não um para a direita e outro para a esquerda. Por enquanto eu estiver para a direita e o pastor para a esquerda, ou o pastor à direita e eu à esquerda, a igreja do Senhor não vai crescer e não vai prosperar. Nós temos que ter um pensamento só. Deixar a presença do Senhor nos ensinar dia após dia, nos corrigir dia após dia, nos redarguir dia após dia. Porque quando Ele está nos corrigindo, é porque Ele nos ama. O problema é quando Ele não nos corrige mais. Aí é sinal que Ele já nos deixou de lado. Mas a palavra está doendo. É porque eu e você tem que ouvir a palavra que está doendo, a palavra que está batendo na ferida. Porque não tem como a ferida ser cicatrizada se eu só trazer uma palavra que vai massageando a ferida. Tem que o quê? Tem que lavar, tem que pôr aquele produtinho um pouquinho diferente. Tem que pôr iodo. Vai doer, vai, mas vai sarar. Assim é a palavra do Senhor. Se ela está doendo é porque tem cura. Se ela está machucando é porque tem cura. Se ela ainda está corrigindo é porque ainda tem salvação. Quando ela parar de corrigir, já não tem mais salvação. Quando ela parar de redarguir, é porque já não tem mais jeito. Se está corrigindo é porque tem solução. Se está redarguindo é porque ainda tem chance de salvação. Então está doendo? Fala, Senhor, está doendo, mas eu quero continuar na tua presença. Está doendo, mas eu não quero parar de te servir. Está doendo, o caminho está apertado, a luta está grande, mas eu não vou parar de fazer a tua vontade. Porque aqueles animais estavam sofrendo. Seus filhos estavam para trás, elas estavam andando e chorando, mas continuaram fazendo a vontade de Deus. Porque, irmãos, os filisteus ainda falaram assim: ó, solta essas duas vacas, e nós vamos saber se foi a mão de Deus que nos tocou, porque ninguém vai puxar elas, mas se elas seguirem por este caminho, sem desviar nem para a direita e nem para a esquerda, saberemos que a mão de Deus nos tocou. A mão de Deus tem tocado em você? A mão de Deus tem tocado no seu coração? A mão de Deus tem falado contigo? A mão de Deus tem tocado na sua vida, não tem? Então não desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, mas permanecei no caminho que leva à salvação. Permanecei no caminho que vai te levar para a vida eterna. A palavra do Senhor, ela nos ensina a renunciar e a obedecer. E fica essa lição para mim e para você nesta noite.
para alcançarmos algo a mais da parte de Deus, temos que renunciar e obedecer. Irmãos, fechem os seus olhos aonde vocês estão. Nesta noite o Senhor falou conosco. Senhor, nesta noite a Tua palavra ela vem nos corrigindo. E no nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, meu Pai, que esta palavra, ela nos ensinou o caminho que devemos trilhar. É necessário que nós, meu Pai, renunciamos a nós mesmos. Espírito Santo da verdade, nos ajuda a renunciar a nossa vontade para vivermos a Tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, dá força ao seu povo, dá força à sua igreja, para permanecer fazendo aquilo que o Senhor tem mandado. Senhor, em nome de Jesus, dá força à tua igreja, para que ela possa trilhar o caminho santo e andar sem olhar para a direita e sem olhar para a esquerda, mas andando em sentido à salvação. Senhor, que nesta noite o Espírito Santo possa nos revelar o mais profundo e escondido que eu e os meus irmãos ainda não alcançamos, mas que possamos alcançar a plenitude da sua presença em nossas vidas. Nos abençoa, em nome de Jesus, nos fortalece e nos dá vitória. É o que eu te peço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade e passo a quem me é de direito.